É uma grande alegria estarmos aqui hoje, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e rogamos a Jesus que nos ampare nesta manhã, para que a nossa conversa, o nosso momento de reflexão possa ser útil para sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. E hoje é um dia especial, né? Um domingo de Páscoa. E certamente, independente de quanto nós conhecemos desse evento, dessa ocasião, certamente nós todos nos inclinamos a refletir um pouco mais sobre a vida de Jesus à Terra. É fato que Jesus nos ampara desde muito tempo antes, inclusive consta na literatura espírita. Jesus presidiu a formação geológica da Terra. Então, ele tem sido o nosso guia e o nosso roteiro, como espírito já em estado puro, há muito mais tempo do que nós conseguimos conceber. E num gesto de suprema compaixão para conosco, ele se dispôs a reencarnar entre nós, atravessar todas as circunstâncias próprias da matéria, para nos exemplificar o que é a vida. E isso fica muito marcante para nós no contexto da Páscoa. A Páscoa já era um evento presente à época de Jesus. Teria sido estabelecida por Moisés, numa ocasião em que eles saíram para o deserto para fugir da dominação que o povo hebreu sofria pelos egípcios. Então, o termo Páscoa, né, que na origem é Pesach, significa passagem, saída, no sentido de esperança, né, de passar para algo melhor. E a crucificação de Jesus aconteceu, então, na ocasião em que já havia aquela reunião tradicional dos hebreus para a celebração da Páscoa. Mas se a Páscoa, né, que havia com Moisés tinha esse contexto, né, de procurar um local melhor, né, longe da escravidão para as pessoas, a Páscoa com Jesus tem um significado infinitamente mais amplo. E duas palavras são essenciais para refletirmos sobre a Páscoa com Jesus. Essas duas palavras são renovação e espiritualidade, a realidade espiritual. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. A primeira etapa nos mostra que esses dois conceitos estão completamente interligados. A renovação apresentada por Jesus só é possível ser compreendida se nós entendermos a realidade espiritual, que é a vida verdadeira. O contexto de renovação vem porque na sexta-feira havia tido a crucificação. Então, de um patamar de derrota perante os valores mundanos, de decrepitude material, de degradação do corpo físico, de muita tristeza, que foi o evento da crucificação, embora nós todos tenhamos conhecimento que já era algo previsto nas antigas escrituras, dos profetas que estabeleceram a codificação do Antigo Testamento. Então, era algo que já havia sido anunciado, que Jesus várias vezes já havia falado, que deveria ser cumprida a lei das Escrituras. Não porque estava escrito, mas porque só da maneira como foi, nós teríamos ensejo de compreender o verdadeiro significado da vida do Cristo. Desse patamar, então, de degradação geral perante os olhos do mundo, existe a renovação mais sublime que podemos conceber, porque Jesus, do corpo físico derrotado, aparece
na Páscoa, no domingo, na condição mais resplandecente que seria possível imaginar. Do que seria a morte para a realidade da vida infinita, a vida imortal. Então, este contexto de renovação é algo que nos deve ocorrer diariamente, e na verdade ocorre. Neste momento que nós estamos aqui, milhões de nossas células estão se renovando. Alguém poderia dizer, Marcelo, nem todas. Algumas estão simplesmente se degenerando, alcançando a decrepitude, ou, eventualmente, todos estamos sujeitos a isso, a doenças e enfermidades que venham a trazer algum tipo de cerceamento da nossa condição orgânica, mas ainda assim é uma renovação. Porque a decrepitude orgânica se traduz em renovação do outro conceito vinculado à Páscoa, que é a realidade espiritual. A matéria se renova todos os dias, mas a vida espiritual, ela sempre se apresenta num contexto de evolução constante e infinita. E esse é o principal objetivo de nós entendermos. A vida como um todo só faz sentido se nós verdadeiramente incorporarmos em cada situação nossa o conceito de que somos espíritos imortais. Às vezes, de maneira distraída, dizemos, o seu espírito hoje, você tem um espírito assim, o meu espírito. Isso é mentira. Ninguém tem um espírito. Parece que a gente está carregando igual um balão um espírito por aí. Ninguém tem um espírito. Cada um de nós é um espírito. O que nós temos, que de fato é passageiro, é o corpo físico. Quando nós começarmos a aplicar isso de maneira bem estabelecida nas nossas vidas, esse conceito de renovação constante vai se tornar muito mais claro para nós. No próprio domingo de Páscoa, a gente pôde observar a época de Jesus, além do próprio e principal exemplo do mestre querido, Maria de Magdala, que havia sido uma prostituta de luxo, execrada pela sociedade como um todo, desprezada pelos homens. Depois ela foi recebida com muitos receios pelos apóstolos, que temiam-na pelo passado, pela sua beleza física, e possivelmente cada qual reconhecendo suas próprias fraquezas, ela vivia marginalizada de todos. Só Maria, mãe de Jesus, que desde o início a recebeu com carinho, ela era a última pessoa considerada naquele componente dos que seguiam Jesus. E trazendo o seu exemplo magistral, ela foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu, no seu estado de glória da realidade espiritual, confirmando o preceito que o próprio mestre havia dito, que os últimos serão os primeiros. Ali a gente vê a renovação de Maria de Magdala, que foi tão verdadeira, tão viva, que ela desde então passou a se dedicar aos leprosos, transformando-se numa benfeitora do então chamado Vale dos Imundos, porque quando a pessoa recebia o diagnóstico da hanseníase, ela era obrigada a informar as autoridades civis da época, e o nome da pessoa era riscado da lista dos chamados vivos, porque consideravam que a pessoa estava morta em vida. E para essas pessoas, que Maria de Magdala, renovada e compreendendo a realidade espiritual, dedicou-se por vários anos da sua existência. E todas as tardes ela pregava aqueles sofredores, muitos que não tiveram ensejo de encontrar-se pessoalmente com Jesus, porque ele já havia partido, e ela todas as tardes pregava dizendo: vós, leprosos, sois os bem-amados, porque o Cristo veio para os caídos.
Até que um dia, ela constatando que havia própria contraído também a lepra, ela iniciou sua pregação assim: porque nós, os leprosos, somos os bem-amados de Jesus. E ela fez isso com bondade, com amor, porque havia compreendido o conceito de renovação com Cristo e o conceito da vida espiritual. Pedro também teve o seu instante de renovação. Pedro era impulsivo, era frágil de caráter, como muitos de nós somos. Pedro decepou a orelha do soldado, negou o Cristo por 3 vezes, tendo sido avisado por ele. Poucas horas antes, ele teve medo, teve receio de testemunhar a sua verdade, a sua convicção no Mestre, teve receio, como nós também temos. Mas compreendendo a realidade espiritual, ele também se renovou. E após essa renovação, compreendida com a aparição espiritual de Jesus, ele transformou-se em um trabalhador sereno, humilde, confiante, testemunhando a promessa que Jesus havia feito para ele antes: Pedro, tu és rocha, e sobre a rocha edificarei a minha igreja. No livro Paulo e Estevão, há um momento na igreja de Antioquia que há um conflito muito severo entre os cristãos, por conta de Paulo, que pregava a liberdade plena das lições do Evangelho, e aqueles que eram mais vinculados a Tiago, que ainda mantinham um pouco os preceitos do judaísmo, e houve um risco de cisão do cristianismo nascente. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, diz que poucas pessoas deram conta do risco que o cristianismo nascente vivenciou naquela ocasião. E quem foi a rocha firme sobre a qual o modelo de Jesus continuou vigente foi Pedro. O mesmo Pedro que havia negado Jesus antes. Porque ele havia se renovado. E na compreensão da realidade espiritual, deixou de temer, deixou de ter insegurança sobre a morte, e teve uma vida tão dedicada e tão humilde, que quando ao término da sua jornada, ele também foi condenado à crucificação, ele pediu que fosse então crucificado, mas de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de figurar da mesma maneira como o Mestre Jesus. E todos os outros à época também tiveram. Tomé, como muitos de nós, que dizemos: só vejo o Senhor acreditar. Tiago, João era menino, de repente se viu chamado a responsabilidades grandes na vivência do Evangelho. Todos se renovaram com a lição de Jesus. E assim também nós devemos nos renovar, porque todos os dias temos esse convite, a renovação. E isso pode acontecer se compreendermos a vida espiritual. Na verdade, todas as noites nós exercitamos, ensaiamos a despedida da vida física, porque parcialmente nos desligamos da matéria e vamos no plano espiritual em busca daquilo que nos atrai. Vamos refletir quais são nossas ocupações durante o dia, especialmente quando temos total liberdade de ação, quando ninguém nos observa. O que estamos fazendo? É isso que nós iremos buscar quando temos a liberdade do verniz que a sociedade nos impõe. Se estamos buscando aprender, estamos buscando nos conhecer melhor, identificar os seus defeitos, se estamos tentando ser úteis, se estamos, como está no Evangelho, nos esforçando para vencer nossas más tendências, como está lá no item Os Bons Espíritas, e também no item Homens de Bem, se estivermos nos
empenhando para aceitarmos, fazermos as pazes com nossos defeitos e também trabalharmos pela superação deles, durante a noite, nesse ensaio de despedida do corpo físico, nós iremos fazer coisas boas. E cada manhã que nós abrimos os olhos e nos vemos novamente na vida física, é um ensaio de renovação, um exercício, como uma nova encarnação. Às vezes a gente amanhece já com restrições, né? Como diz um amigo meu, se depois dos 40 anos você acordar e não sentir dor nenhuma, pode ver que você já desencarnou. Mas a dor também é um mecanismo de renovação. As dores físicas precisam ser aproveitadas nesse processo de renovação que nós estamos vivendo. Porque enquanto nós estamos vivenciando no corpo dores materiais, seguramente estamos ou expurgando desequilíbrios do nosso perispírito, essa estrutura que faz a interface, a conexão da matéria grosseira com a nossa realidade espiritual. A grande maioria de nós prejudicou esse tecido sutil e sublime que compõe o corpo espiritual, o perispírito. E aí, quando nós reencarnamos, a matéria física mais grosseira presta um benefício extraordinário para a nossa consciência imortal, porque a matéria mais grosseira vai absorvendo os detritos que nós criamos no perispírito, como o papel toalha vai absorvendo o líquido, o óleo que está sobre a pia da cozinha. Então, quando nós percebermos dores físicas que não foram causadas nessa existência, ou ainda que tenham sido causadas nessa existência, pela nossa conduta equivocada, de excessos, de desleixo com a saúde, dos exageros, se nós percebermos que o corpo físico está sinalizando processos desajustados, é uma renovação. É uma oportunidade abençoada de refletirmos na vida espiritual e darmos um pouco mais de atenção para esse instrumento que nos permite o progresso infinito. Toda dor física é um processo de renovação da matéria e da realidade espiritual. Vamos vivenciar essa renovação diante daquela pessoa que partiu, seja por ter nos antecipado no retorno à pátria espiritual, ou aquela pessoa que nos deixou em busca de outras experiências, sejam experiências benfazejas, como um novo trabalho, ou um curso em outro local, ou experiências mais complexas, por ter abandonado algum compromisso. Vamos exercitar esse mecanismo maravilhoso de renovação. Porque diante da vida espiritual vamos compreendendo que nós não detemos direito de posse sobre ninguém. Todas as pessoas do nosso círculo mais próximo, aquelas que mais amamos, que mais estimamos, e aquelas com as quais não temos tanta afinidade, todos nós pertencemos à grande família universal. E vamos conviver sempre, por um determinado tempo, com essa pessoa, seja ela agradável ou não. E depois, nós temos que nos renovar. Se alguém partiu, nos deixou, seja na matéria ou por outras experiências, vamos nos renovar, ampliar o nosso círculo de afeições, olhando com mais carinho quem está do nosso lado agora, com quem nós podemos interagir, porque nesse processo infinito de renovação espiritual,
a convivência é obrigatória. Às vezes temos ímpetos de nos afastarmos das pessoas, de buscarmos locais isolados para vivermos em um contexto de mais contemplação do divino, da nossa interioridade. Isso é muito valioso por momentos. Jesus fez isso várias vezes. Mas a verdade é que, gostemos ou não, a vida só acontece com a interação entre as pessoas. Os momentos de isolamento, de oração, de reflexão, meditação, são o estudo, são a preparação. Conviver é a prova. E ninguém alcança patamares elevados em si mesmo sem a prova. Como o aluno que, por mais seja atento às aulas, jamais passa de ano se não se submeter à prova. Ou como o atleta olímpico mais dedicado, que fique anos nos seus treinos, jamais terá medalha se não se expuser à competição, à interação com os outros. Porque é na convivência diária, particularmente com os desafetos, que temos o bendito ensejo de nos renovarmos. Vamos exercitar também essa renovação espiritual diante das dificuldades do ponto de vista material. É possível que alguns de nós aqui estejamos ou venhamos a ter provas difíceis de ordem material, restrições importantes de ordem econômica. Vamos nos renovar, lembrar que todos os bens materiais são passageiros. Todos. Merecem o nosso respeito, a nossa consideração, o zelo cuidadoso, como um instrumento abençoado do profissional. Mas é passageiro. E todos nós, diante da realidade espiritual, vamos alternando períodos curtos ou encarnações inteiras na abundância de recursos, na escassez de recursos, com mais facilidade financeira, com mais dificuldade financeira. Para que isso? Para que consigamos aprender a usar com parcimônia, a distribuir quando possível. Pois se tivermos a convicção da realidade espiritual, jamais nos perturbaremos pelas dificuldades financeiras. Com certeza, exigem de nós humildade, serenidade, organização material, mas a perturbação deixe de existir. Nesse contexto de renovação, nós temos também, para com os nossos erros, nossas fraquezas morais, que todos temos, vamos aproveitar esse conceito que a renovação espiritual de Jesus nos permite, para que consigamos fazer as pazes e lidarmos com sabedoria quando nos identificarmos em queda. Nós vamos cair. Isso só deixará de acontecer quando formos espíritos puros. Até lá, nós vamos tropeçar. Sem conformismo, sem inércia, mas vamos fazer as pazes com o que somos hoje. Como Paulo já nos disse nas suas epístolas, graças a Deus, já somos o que somos. E se perseverarmos todos os dias, nós vamos fazer de cada erro uma experiência útil para o nosso aprendizado. E temos que aceitar que a vida é uma renovação constante, a vida é feita de ciclos. Às vezes dizemos, eu gostaria que ficasse desse jeito. Quase sempre é quando estamos de férias, na praia, né? Quando a conta bancária está bem atendida, quando estamos sem problema nenhum. A gente fala assim, nossa, a vida podia ser só isso.
Não podia. Não podia. Porque esse conceito ainda forte em nós, ele é relativo à ilusão da vida material. Porque nós só progredimos nos desafios. Isso é um fato. Os momentos de refazimento são importantes e necessários, mas os ciclos são uma realidade. A fase mais maravilhosa, espero que todos estejam numa fase maravilhosa, ela vai passar. Qual é a boa notícia? Se estivermos usando o livre-arbítrio com sabedoria, a melhor fase vai passar para uma fase melhor. Nós ingressamos em fases perturbadoras quando fazemos mau uso do livre-arbítrio. Mas às vezes estamos fazendo tudo certo, acontece uma desgraça. Que desgraça? O que nós chamamos de desgraça quase sempre refere-se à ótica material. Certa ocasião, Divaldo foi chamado. Aliás, Divaldo mês que vem, não, estamos em março ainda, né? Segunda-feira é abril. Em maio, Divaldo Franco completa 97 anos. Trabalhando incansavelmente. É a prova viva, né? De como a vivência da realidade espiritual faz essa renovação constante. Né? Estivemos recentemente com ele em Curitiba, né? No começo do mês. E continuou com a mesma vitalidade, mesma lucidez, mesma alegria, com limitações orgânicas importantes, né? Agora ele anda de cadeira de rodas, mas continua jovial como sempre. Certa ocasião ele fora chamado a uma casa para ministrar um passe em um senhor idoso que estava já muito debilitado. E ele conta isso, né? Estava no início da encarnação, ele aplicou aquele passe com muita unção, com muita dedicação, rogando os benfeitores todo o recurso possível. E ao terminar, os familiares apreensivos perguntaram: Divaldo, será que ele vai melhorar? Que ele vai ficar numa condição melhor do que essa hoje? E aí, Divaldo ficou um pouco em silêncio, e nisso viu os benfeitores sinalizando positivamente. Ele abriu um sorriso e disse assim: os benfeitores estão aqui me dizendo que ele vai amanhã mesmo estar muito melhor. Foi aquela alegria geral, né? As pessoas que estavam esgotadas ali, velando, né, a cabeceira do enfermo, muitas foram para suas casas descansar um pouco, o que aliás acontece muito, né? Toda vez que é um enfermo cercado por pessoas que não aceitam a partida iminente, os benfeitores fazem isso, que é até conhecido na medicina como a melhora da morte. De repente a pessoa começa a ficar melhor, mais lúcida, as pessoas se afastam, param de emitir pensamentos e fluidos que retém de maneira perniciosa, de maneira desajustada, aquele indivíduo na matéria já sem condições de abrigá-lo. No dia seguinte, Divaldo voltou para mais uma sessão de passes e estranhou o movimento desusado de pessoas à porta da casa, todas vestidas de preto, de semblante caído, patibular. E particularmente quando Divaldo chegou, ele viu que as expressões ficaram menos amistosas. E à época, especialmente no interior, o hábito era velar o defunto na própria casa. E aí Divaldo ficou muito constrangido. A viúva não ficou nem um pouco constrangida. E formalmente disse assim: mas Divaldo, que papelão foi esse? Você disse que hoje ele seria muito melhor? Aí os benfeitores chegaram e falaram assim: Divaldo, esclareça a nossa irmã
que o nosso amigo hoje está muito melhor do que ontem. Está liberto de um organismo que estava lhe causando um desconforto muito grande, porque o prazo de validade estava vencido. Diga a todos que ele está muito melhor e que as orações sejam para que ele se reajuste rapidamente na vida verdadeira. Então, quando nós estivermos aplicando o nosso livre-arbítrio de maneira adequada, equilibrada, ética, os ciclos vão terminar, outros irão começar, sempre para melhor. E por que eu tenho segurança de dizer isso? Porque eu só estou repetindo, não são palavras minhas. A lei do progresso, que foi codificado por Allan Kardec a partir dos espíritos superiores, nos diz que nós sempre estamos evoluindo. E para tal, é fundamental que os ciclos se renovem. Ninguém poderia estar evoluindo como um aluno no início da escola que ficasse sempre aprendendo soma e subtração, soma e subtração, soma e subtração. Onde o progresso? Então, os ciclos mais felizes que estivermos vivendo vão terminar. E outros mais sublimes começarão. E veja a misericórdia de Deus. E os ciclos difíceis vão terminar. Mas não para outros mais difíceis. Porque se estivermos comprometidos com a nossa evolução, os desafios vão se tornando mais amenos. Não porque as dores vão acabar, mas porque a nossa compreensão se torna mais ampla. Como eu acabei de falar de Divaldo Franco, de cadeira de rodas, nonagenário, quase centenário. Ele tem dores. Num dado momento, para agradecer ao público, ele se colocou de pé com muita dificuldade, requer cuidados específicos, mas é notório que ele não está em sofrimento por isso. Nós, às vezes, temos uma unha encravada, ou quase encravada. Ah, hoje não vai dar para ir no centro. Não vai dar. Às vezes, Deus diz assim, olha, vai ter uma palestra, vai ter uma campanha de arrecadar alimentos. Se eu não ficar doente, eu vou. Mas pelo jeito, não sei. Nesse contexto, é possível que os nossos ciclos de desafios sejam longos. Mas se nós estivermos vivenciando a realidade espiritual que Jesus nos trouxe, as dores vão existir, mas serão enquadradas, regulamentadas de maneira tão pequena. Outro grande exemplo para nós é o Jerônimo Mendonça, né? Que a nossa querida amiga Jane Vilela retratou no livro Gigante Deitado. O Jerônimo tinha tudo para passar a vida se lamentando. Natural em Ituiutaba, né, em Minas Gerais, jovem ainda, um jovem muito bonito, muito saudável. Jovem, iniciou um processo de artrite reumatoide, depois ficou cego dos dois olhos. Jovem, ficou totalmente entrevado não na força de expressão do termo, ficou literalmente com as articulações rígidas, a tal ponto que ele desenhou, né, pediu para que alguém fizesse, ele planejou uma cama articulada, né, em formato parecido com um W, olhando de perfil, porque era o jeito que ele se encaixava. E perguntaram para ele, Jerônimo, o que é felicidade para você? Ah, se eu pudesse me virar gelado. A felicidade para mim seria eu poder me virar gelado. O que funcionava nele perfeitamente era do pescoço para cima,
tirando os olhos, era cego, mas ele falava bem, ele conseguia se alimentar, deglutiar, só. Dores lancinantes nas articulações, cardiopata, tomava vários comprimidos de isordil, aquele debaixo da língua quando dá angina, aquela dor forte, né, no peito. Sofria de um calor intenso pelo desajuste orgânico, vivia sempre com um ventilador forte assim. E nem era essa época que nós estamos vivendo, né, de temperaturas extremas. Dependente de tudo. Mas ele já havia compreendido a renovação espiritual que é a nossa realidade. Pois esse homem, que precisava que alguém colocasse o telefone aqui para ele poder falar, aquele telefone antigo, né? Não era celular. Esse homem dirigiu o centro espírita, creche, abrigo para pessoas desamparadas. E ele pedia, amigos o colocavam num carro, viajava o Brasil inteiro, nas menores cidades. Ele necessitava se hospedar em asilos, hospitais, porque não tinha casa que conseguisse acomodar aquela máquina na qual vivia. E fazia palestras, a cama, a maca era colocada na frente do centro, né? No tablado, no palco, onde fosse. E falava com alegria da vida, do Evangelho, muito otimista, brincalhão. Tinha um bom humor incomparável. Brincava com a sua própria situação com muita leveza. Em função das cirurgias mal sucedidas nos olhos, ele usava um óculos bem escuro, né, para não chocar as pessoas, e ele não se mexia. Certa vez ele narrou que estava hospedado em um asilo, e quando foi saindo carregado, porque ele não se mexia, ele estava em silêncio, mas ele narra que ouviu dois idosos falando assim: "Ih, José, olha esse aí, vão enterrar de óculos mesmo." Ele contava isso. E quando alguém era enterrado, à época, era comum que fosse convidado um morador para dizer algumas palavras na hora do sepultamento. E ele, com frequência, era chamado. Ele dizia: "Olha, se alguém me levar e me buscar, eu vou com prazer, porque eu não tenho condições de me locomover." Ele, na certa ocasião, fora ministrar umas palavras a um amigo que foi sepultado, e a pessoa que levou disse: "Jerônimo, eu não posso ficar, volto ao trabalho, mas o nosso amigo fulano virá buscá-lo." E assim foi. Quando alguém oferecia de levar o Jerônimo, disse: "Não, não se preocupe, o fulano virá." O fulano virá, o fulano esqueceu. E aí, quando chegou a noite, né, os familiares foram: "Onde está o Jerônimo?" Não tinha celular. O que aconteceu? Ele saiu, ele saía sempre conduzido. Quando foram descobrir, já era de noite. Aí ele viu no cemitério. Quando ele viu os familiares chegando, ele disse: "Ai, graças a Deus que não ouviram." Então isso nos mostra o que é a pessoa que entendeu que a vida vive sempre numa renovação de ciclos. Então esse é o convite que Jesus tem para nós, especialmente hoje, mas na verdade todos os dias, todos os dias que nós abrirmos os olhos, vamos dizer: hoje é o meu dia da renovação, da minha renovação espiritual, que não será completa, integral, mas será atendida em mais um patamar. Nós subiremos mais um degrau. E se eu tropeçar naquele dia, tudo bem. Nós vamos nos recolher em oração, vamos fazer um novo momento de renovação, porque é para isso que nós estamos aqui, para isso que Deus nos criou,
E a única fatalidade que existe é o progresso. Nós todos estamos progredindo, evoluindo. Mesmo quando erramos, se quisermos vivenciar a proposta do bem, o nosso erro serve de experiência. Porque é um instrumento de autoconhecimento. Até ontem, nós errávamos convictos de que a proposta da vida era o atendimento das sensações da matéria. O orgulho e o egoísmo eram os nossos guias. Hoje, compreensivelmente, ainda sofremos o impacto, o resultado de muitas encarnações equivocadas. Mas se já tivermos compreendido o convite de Jesus, quando Ele diz, vinde a mim, quando nós errarmos, vamos vivenciar a mesma conduta do filho pródigo, que percebendo a miséria moral em que estava, disse a si próprio, voltarei à casa de meu pai. Onde é a casa do pai? É a nossa própria consciência. Quando Jesus falou, eu vim construir o reino de Deus no coração das pessoas. O templo sagrado que nós precisamos aprender a cultivar não é exatamente o templo religioso, embora seja um local muito importante para todos nós, qualquer que seja a religião. Mas o templo mais sagrado de todos é o altar da nossa consciência. E se nós trabalharmos nessa renovação espiritual constante, nós vamos conseguir alcançar a glória possível para o nosso atual momento. Então vamos nos renovar com muita coragem, com muita alegria, com muita serenidade, praticando a caridade, que é o movimento mais útil para a nossa redenção, para a nossa renovação, é a prática do bem. Quando nós estamos vivenciando o bem ao nosso semelhante e a nós mesmos, nós estamos fazendo o movimento mais forte de renovação espiritual que existe. E é para isso que Jesus veio, é para isso que Jesus está entre nós. Muita paz a todos.